primeiro ponto que você tem que saber aqui, tá? Sobre o conteúdo de direito administrativo, tá? Mapa mental. Tá? O que você tem que saber? Basicamente, a prova de vocês, tá? Ela vai ter aí umas 4 ou 5 questões que saem daqui. Então, você precisa entender isso aqui, tá? Olha só. Os princípios da administração pública. Primeiro, assim, de onde saiu esse assunto aqui? Eu posso falar basicamente assim, ó. O direito administrativo, ele tem o seu fundamento legal, tá? Eu posso falar que o fundamento... Todo mundo pegou aqui na frente? Ó, o fundamento legal que nós temos, o primeiro, né? Você tem o artigo, você tem aqui basicamente o artigo 37 da Constituição Federal. Ele começa aqui, e aí tem o 38, também vai falar do regime jurídico, tá? O 39, 40, 41 são eles inerentes. Aqui ele fala basicamente da administração direta. Quando você vem aqui, esse artigo fala da administração pública, tá? Administração pública. E aí, a administração pública, ela tem uma dupla divisão aqui. Ela pode ser direta ou indireta. Isso aqui é o básico do básico, né? Então, quando você está estudando, a primeira coisa que você tem que saber é isso aqui. Ela pode ser direta ou ela pode ser indireta. Se ela for direta, aqui você vai pegar a União, tá? Aqui você deixa a União, os estados, vou colocar as unidades federativas, o DF e os municípios. E a direta também tem o quê? Alguns ministérios. Então aqui, por exemplo, no caso da União, os ministérios também entram na direta. E algumas secretarias, por exemplo, a Secretaria da Receita Federal também está na direta. E a indireta, você vai ter basicamente aqui as autarquias, as fundações, as sociedades de economia mista, as empresas públicas. As sociedades de economia mista, tá? Ó, as autarquias, as fundações, as sociedades de economia mista, tá? E as empresas públicas. Tá? E aí, a gente vai escrever isso mais para baixo aqui. Isso aqui deriva do quê? É só você pensar. O Estado, as regras que você vai ver aqui da administração pública, ela pega os 3 poderes. Então, a primeira coisa que você tem que saber, quando eu estou falando aqui para vocês, tá? Aqui tem um I, tá? A administração pública, ela tem os 3 poderes. Ela tem aqui o poder executivo, ela tem o poder legislativo e ela tem o poder judiciário. Então, ela tem o executivo, o legislativo e o judiciário. Os 3 deles atuam na administração pública, ok? Agora, a partir daí, você tem que ter uma ideia assim, ó, que a direta, basicamente, é o Estado. E é a teoria do Estado. Então, o que você tem que pensar aqui, que aqui, ó, a figura do Estado é do Estado de Direito. E o Estado de Direito, você pega tanto a União, tá? Tu pega aqui a União, os municípios. O município é o Estado, sim. Por quê? Porque as diretas são pessoas jurídicas de direito público. Então, numa rápida abordagem, assim, ó, eu posso dizer para vocês, o Estado, ele nasce a partir do momento que você pega um povo, né, uma população, e coloca dentro de um território. Então, se você pegar o povo e colocar dentro do território, vamos tentar expressar aqui, ó, aqui seria uma área, aí você coloca o povo aqui dentro, e aí, a partir daí, você tem o povo, o território, e aí você cria a figura da lei. Você passa a criar uma regra, uma lei, para que a vida possa funcionar. Então, a lei só pode vir de algo que é maior do que todos juntos, que seria o Estado. Então, nasce aí a teoria do Estado. E o Estado é sempre uma pessoa jurídica de direito público. Então, ele é sempre uma pessoa jurídica de direito público. E essa pessoa jurídica de direito público, tá? Ela tem
ela tem o papel de criar as regras, de criar as leis, de criar, enfim, de poder impor algumas medidas. Então, quando você faz um concurso para você trabalhar para o Estado, seja na área federal, seja na área estadual, na área policial, principalmente, você obrigatoriamente entra, tá, na condição de um servidor público a serviço do Estado. Tá? E aí, essa autoridade que é do Estado, agora você passa a exercer. Então, quando um policial aborda um carro na rua, o policial está fazendo aquilo porque naquele momento ele está investido da autoridade que é do Estado. Isso você tem que sacar. Tá? Então, a partir daí, a gente faz a organização do direito administrativo baseado nessa ideia, nessa premissa. Primeiro, quando você tem os princípios já estão elencados, tá, no artigo 37. Então, todos eles estão aqui no artigo 37 da Constituição Federal. E é o nosso LIMPE. Por que LIMPE? Legalidade, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Se você pegar as iniciais, você vê que forma o LIMPE. Ou seja, quando você está dentro da ideia do direito público, tá? Legalidade, ou seja, quando você é público, você faz tudo aquilo que a lei determina. Então, quando você é público, você faz exatamente o que a lei determina. Já na impessoalidade, é talvez o princípio mais importante do Estado, ou seja, porque ele tem duas correntes. Ou seja, para quem recebe o serviço público e para o agente público. Como assim? Ó? Você tem duas correntes para você entender. Quando, por exemplo, um prefeito ele constrói uma praça, veja, pelo princípio da impessoalidade, ele não pode colocar o nome dele lá, como, quem realizou essa obra foi o prefeito fulano. Não. Ele coloca a gestão de 2000 e tanto a 2000 e tanto. Tá? Tipo 2025 a 2030, um exemplo. Tá? Por quê? Porque ele está ali a serviço de quem? Do Estado. Então, o princípio da impessoalidade também funciona para quem? Para o agente. Mas também ele tem uma visão de quem recebe o serviço. Ou seja, eu não posso priorizar, tá, determinada pessoa. Eu tenho que prestar o serviço, teoricamente, para todo mundo, assim, numa coletividade. Recentemente teve um problema das chamadas emendas PIX, tá? E que eu acompanhei. E que eu observei naquele caso que um deputado conseguiu uma verba para o município do qual era a sua base eleitoral lá em São Paulo. E aí, o prefeito, quando recebeu lá, vamos dizer, 10 milhões para fazer obras de infraestrutura, a primeira rua que foi asfaltada, adivinha? Onde ficava a casa do deputado. Então, isso fere frontalmente, tá? E aí, por isso que as emendas PIX são um crivo aí do Supremo Tribunal Federal. E aí, o ministro Dino, tem uma coisa, Dino, tá? Ele cobrou explicações do Congresso sobre isso aqui. Ele está um embate entre judiciário e legislativo. A moralidade é a mesma coisa que honestidade. É a mesma coisa que honestidade ou probidade. É a mesma coisa. Publicidade é uma regra no público. Ou seja, a publicidade significa assim, você dar vazão a tudo aquilo que é de ordem pública. O segredo de justiça ou atos reservados é uma exceção. A regra mesmo é você pegar e dar publicidade, tá? E a eficiência é o último. Esse aqui veio para a emenda constitucional número 45, ele trouxe o quê? É aquela ideia de você fazer mais com menos. Fazer mais com menos.
tá? Pegando bem no português aqui e usando um símbolozinho, tá? A eficiência, senhores, ele trouxe pela reforma administrativa. E aí ela atingiu ela tem várias características, mas você tem que ter uma noção. A primeira coisa para você conseguir sobreviver à fase 2 desse curso, que vai ser bem pesado, já estou avisando aqui, vai ser bem pesado a fase 2, todo ano com trilhas, tá? Então a semana que vem provavelmente vai ser uma semana inteira de legislação, para que a gente coloque vocês no radar e depois vem as trilhas, bem pesadas, assim. Mas também a régua vai lá para cima, né? Então essa é a ideia. Ok, agora, a partir do momento que você tem, tá? Que você tem um servidor, tá? O servidor, senhores, quando ele age, os atos do servidor se chamam de atos administrativos. Então, os atos administrativos eles têm um conceito, ou seja, primeiro, é uma manifestação. É uma manifestação unilateral. É uma manifestação unilateral. De quem? Da administração pública. Então, um exemplo que eu posso te dar aqui de ato administrativo no conceito, quando você pega, por exemplo, você pega e concede um alvará. Se você, servidor, concedeu um alvará, isso daqui é um ato administrativo. Se você lançou o edital da Polícia Civil, isso aqui é um ato administrativo. Se você fez uma revogação de algum expediente que já não importava mais, isso aqui é um ato administrativo. Então, os atos administrativos é qualquer manifestação unilateral. Significa que ela não precisa perguntar ou ter alguém. Ah, mas os atos podem ser negociais, aí vai ter que ter outra pessoa. É verdade. Mas o ato administrativo, o conceito deles, tá? Eles são emanados pela administração pública. Se você me perguntar, essa ação, autorização pelo governo do estado do Rio de Janeiro, para a ação que deu todo esse estado, aliás, nessa semana, é um ato administrativo? É. Por quê? Esse ato administrativo foi expedido por uma autoridade. Eles estavam cumprindo mandados judiciais e aí, claro, mobilizaram aí 2.500 homens só para garantir, né, que ia dar certo. E esses atos eles têm requisitos de validade, que é o nosso ficou o mofo. Ficou o mofo. Sim, finalidade, competência, objeto, motivo e forma. Olá? Finalidade, competência, objeto, motivo e forma. Como assim? A finalidade de você fazer um ato administrativo é sempre uma finalidade pública. Tá? A finalidade, tá, é pública. Se você cometer fora disso, se você fizer um desvio de finalidade, se você cometer um desvio da finalidade, olha só, se você cometer um desvio de finalidade, adivinha, você estará cometendo abuso de poder. Você estará cometendo abuso de poder. Então, se você cometer, você estará cometendo abuso de poder. Muito bem. Agora, só, a finalidade, tá, é sempre pública, tá? E se você extrapolar a finalidade, ou seja, se você desviar, o que seria desviar? Imagina, por exemplo, tá, Gadiel, você se torna um policial. E aí, tu vê um desafeto teu ali, tá? E aí tu dispara a viatura aí que eu vou dar um atraque ali. Isso aqui tem alguma finalidade pública? Não, né? Ok? Competência. A competência é o agente que tem aqui. Às vezes eu vejo as pessoas indignadas. Tipo assim, ele fala, aquilo é um juiz incompetente. E o cara, meu Deus, se chama, fala isso pra mim, eu já... Cara,
Incompetente é porque não tem competência. Tá? Por exemplo, o juiz Sérgio Moro, na anulação daqueles processos, foi considerado incompetente. Por quê? Porque havia uma autoridade de terceiro nível e ele era de primeiro nível, tá? O primeiro escalão, entendeu? Mais ou menos assim. Então, veja, foi um juiz incompetente porque tinha Dilma Rousseff, ela era presidente, só poderia ser julgado por um ministro do Supremo e não por um juiz da primeira vara federal de Curitiba, tá? Porque ele era um juiz, se é vara, é porque é primeiro grau. Tá? Nem tribunal era. O tribunal seria o tribunal da 4ª região em Porto Alegre. Nem isso era, tá? Então, realmente, na época eu estava dando aula para o OAB e comentei, isso vai dar e deu. Por quê? Porque ele teria, quando ele viu o processo, ter remetido para lá. Ok? Então, competência é quanto ao agente. E eu já vou colocar aqui, ó, cabe conserto. Cabe conserto. Como assim? Vou imaginar que a nomeação tem que ser feita pelo governador do estado, dos policiais civis. Mas ela foi feita pelo secretário de segurança. O que acontece? Não é totalmente nulo isso. Ele vai lá e ratifica e conserta. Consertar esse ato é um controle do ato. E esse controle se chama de convalidação. Então, a convalidação, a gente vai ver mais à frente, é o conserto do ato. Lembra, a competência é um dos que dá para consertar. Objeto. O objeto é a previsão legal. É a previsão legal. Como assim? O que está escrito? Onde é que está escrito isso? Ok? A motivação e a forma. A forma, senhores, é algo, tá, que você também pode consertar. Porque não existe uma forma, atualmente tem uma certa abertura, ou seja, mesmo sendo feito de outra forma, se ele não causa prejuízo, é válido. Tá? Então, eu não entendi. Vou te dar um exemplo. O oficial de justiça vai buscar, ele tem que achar o Matheus. Tá? Ele não encontra o Matheus, mas ele encontra o Tomé. E ele sabe que o Tomé é amigo do Matheus. E aí ele diz, ó, tu podia pegar, dar um recado para ele, assim, intima ele para ele fazer isso tá valendo igual. Ah, mas não foi comigo. Mas ele só comprou, deu o recado, recebeu o recado, tá te valendo. Tá entendendo? Então, a forma, embora exista um padrão, mas se de alguma forma ele atinge o objetivo, não é tão assim. Mas tem que lembrar, quais são os requisitos de validade? Ficou o mofo. Finalidade, competência, objeto, motivo e forma. Finalidade, competência, objeto, motivo e forma. Ok? Muito bem. Aí. Alguns princípios que você tem que saber. Além desses aqui, tem mais alguns aqui, que são dos diversos dispositivos do direito. A indisponibilidade, pessoal, tá? É o quê? Do interesse público. Ó, aqui tem alguns motivos aqui. Aqui já tem a finalidade, tá? Que é pública, a motivação, a indisponibilidade do interesse público, tá? A indisponibilidade do interesse público. Como assim, ó? Vou te dar um exemplo. Imagina, por exemplo, tá? Você entrou com uma ação privada lá por alguma coisa. Aí você se encheu da paciência com aquela ação. Não dá para resultado, enfim, você pode desistir. Pode. Quando é público, não pode desistir. Quando é público, não pode fazer acordo. Então, a indisponibilidade. Por exemplo, o promotor, quando ele pede a condenação e o juiz não condena, ele sempre tem que recorrer, porque é a indisponibilidade do interesse público, tá? Autotutela, que é o autocontrole, ou controle interno. O que é isso aqui? Eu posso internamente controlar o meu próprio ato. E uma das formas que eu faço isso, por exemplo, é o instituto da revogação ou da anulação.
Então, eu posso anular atos que eu vejo que são inválidos ou que são ilegais, ou revogar, tá? Não coube aqui. Razoabilidade, senhores. Razoabilidade seria o quê? São padrões de aceitação. Então, por exemplo, quando você está dentro do público, pode ver que você tem um padrão ali que você tem que seguir. Tá? Por exemplo, desde da roupa, tá? Alguns cargos, por exemplo, tem fardamento, que aí vai usar farda. Quando não tem a farda, tá? Mesmo assim não se permite ir de regata ou ir de mini saia, enfim. Pessoal, é o princípio da razoabilidade. São padrões de aceitação. A proporcionalidade cai muito nas provas. É os meios e os fins. Como assim? Cuidado com aquela máxima que os fins justificam os meios. Isso não é verdade. Essa história de que os fins justificam os meios, isso não é verdade. Por quê? Na verdade, para cada fim, um meio adequado. Então, para cada fim, um meio adequado. Segurança jurídica é outro pendente dentro do sistema público. Como assim? A segurança jurídica, pessoal, é aquilo que você tem o quê? É aquilo quando você fala assim, por exemplo, é para você dar segurança de que aquilo que foi decidido agora, amanhã não mude. Embora no Brasil isso toda hora é passível, muda a política, muda o pensamento, isso acontece. Mas veja, quando você tem, por exemplo, tá? O próprio artigo 5º fala que o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada são imutáveis, tá? Então, isso se chama segurança jurídica. A gente vai abordar isso com mais calma depois, mas aqui, como é um mapa de provas, a gente vai falar sobre eles. A supremacia do público sobre o privado. A supremacia do público sobre o privado. O que tem que saber nesse caso aqui? A supremacia do público aqui sempre você vai ter o público valendo mais. Como assim? Por exemplo, você tem um exemplo disso, é o artigo 5º, inciso 24. Por quê? Aqui fala do quê? Da desapropriação. A desapropriação. E aí você vai ver, a desapropriação é o Estado requerer a propriedade de alguém, só que ele vai pagar. Quando é o 24, é aquele imóvel, aquela propriedade que cumpre a função social, que tem uma função social. Então, o Estado vai indenizar, mas ele quer. Por quê? Vou te dar um exemplo. Imagina que você tem aqui uma creche, uma escolinha do município. E do lado tem, por exemplo, uma casa. E eles agora precisam fazer um pavilhão coberto, tá? Poliesportivo lá. O que é mais fácil? Construir uma outra escola ou desapropriar aquela propriedade e fazer ali? Que ela é grudada na escola. Com certeza é desapropriar. Então, ele vai lá, vê quanto que pagava de IPTU, pega aquela avaliação, indeniza e 30 dias a pessoa tem que estar na rua. Tá? Se você estudar isso no direito constitucional. Forçado, mas assim mesmo, tá? Outra questão, quando você faz a lei, quando pega a lei 14, a lei 133 de 21, a nova lei de licitações, tá? Que inclusive está na prova, essa é uma lei que você tem que saber, ela traz as licitações e contratos. Então você vai lá, você quer vender para o governo, e se você pegar e fizer contrato com o governo, aqui não é um contrato normal. Se você fizer um contrato entre vocês dois, vocês podem eleger as cláusulas. Aqui não, você adere ao contrato. E detalhe, o Estado ainda vai ter que fiscalizar. E se tu não cumprir, ainda terá uma multa, terá uma penalidade. Tá entendendo? Então, assim, ele pode tudo, essa ideia, porque é o Estado. Entendo isso, pessoal? É o Estado. Tá? Então, o Estado pode mandar prender alguém. Não é o juiz, é o Estado, mas o juiz está a serviço do Estado. Não é a polícia prendeu o bandido, não. A polícia está a serviço do Estado. Não é o promotor que pediu a condenação, não, é o Estado. Então todo mundo age em nome do Estado. Essa é a ideia, tá? É por aí o negócio. E aí, senhores, dentro do controle dos atos, existe um termo, tá? Que dá confusão. É o ex nunc e o ex tunc. Como assim? O ex nunc nada mais é do que a partir de agora.
agora. Como assim? Quando você... Eu vou te dar um exemplo. Imagina que você concede, tá? Você concede uma autorização para que funcione o BRIC da Praça Santo Ângelo. E aí, muda o prefeito e ele entende que a partir de agora dessa época que está chegando no final do ano, que não é mais o caso, tá? Que vão usar a praça para outra coisa, enfim. Ele vai lá e revoga. Então, quando ele está revogando, é porque o ato que estava ali é um ato que legal. Por quê? Quando ele anula, o ato é ilegal. Então, cuidado com isso aqui. E qual é o peso de uma coisa e outra? Quando o ato é legal, tá? A revogação é só a partir de agora, tá? E é dentro de um critério chamado ato discricionário. Então, toda revogação é, na verdade, um ato discricionário. O que é um ato discricionário? O ato discricionário nada mais é do que você ter um ato discricionário nada mais é do que você ter o critério da conveniência e oportunidade se aquilo é bom ou não. Um exemplo de ato discricionário, imagina que o concurso de você seja em janeiro. E aí, os trâmites do concurso durante 2026, e aí você toma posse lá, vamos dizer, lá em dezembro, lá por novembro, dezembro, se tomasse fosse para a academia, vamos colocar assim, e posse mesmo você tomou em dezembro, vamos colocar assim, tá? E aí, então, roda um ano, em dezembro do outro ano, você vai ter um ano de serviço. E aí você tem direito a férias. Só que aí que tá. Aí entra o ato discricionário. Será que é oportuno e conveniente que todo mundo que esteja com direito a férias tire junto? Não. Então o gestor pode dizer, não. Ó, agora vai tirar nós, os antigão, e você vai tirar em agosto, julho, tá? Nas férias escolares. É assim. Agora, se o ex-nunc é para ato legal, que a partir de agora ele vai funcionar de outro jeito, o ex-tunc é para retroagir. Então a anulação, ela sempre retroage. Eu não entendi. Vamos te dar um exemplo assim. Ó. Vou imaginar uma situação. Outro dia eu vi uma notícia que o pessoal estava, acho que, burlando lá esse Enem dos concursos e estavam colando. Será que colar no concurso é um ato legal ou ilegal? Ilegal. Vai caber revogação ou anulação? Anulação. Por quê? Porque a anulação anula tudo. Então, vou dizer um exemplo, se as pessoas já tivessem assumido os cargos, ganhado dinheiro, como ele anula tudo, o que acontece? Você tem que devolver o valor, tá, não valeu nada, e aí ele vai ter outras penalidades, tá, anexas a principal, além do crime em si. Então, quando você anula um ato, é porque você quer que não apenas a partir de agora ele deixe de existir, mas que sim, nunca tenha existido. Por exemplo, quando o judiciário, um exemplo da anulação, é uma ação de reintegração. Ação de reintegração de servidor, reintegração de servidor, ela acontece quando o servidor, olha só, uma ação de reintegração de servidor, ela acontece anulando. Por quê? Porque o juiz não tem como analisar o mérito, e sim a legalidade. Então, como ele analisa a legalidade do ato, ele considera que foi o quê? Ilegal. E se foi ilegal, veja bem, retroage. Por isso que o reintegrado volta com um monte de dinheiros. Por quê? Porque ele recebe retroativo ao dia que ele saiu. Por quê? É feita uma anulação da sua demissão. É assim que funciona. E aí tem o conserto do ato. E o que seria o conserto do ato? O conserto do ato
nada mais é do que o foco. Como assim? Eu só posso a forma ou a competência. Já tinha avisado lá. Então, ou vai ser a forma ou vai ser a competência. Lembra que eu falei? Era para ser o governador que fez a nomeação. Não foi, foi o secretário de segurança. Mas isso não invalida, tá? Eu vou lá e conserto. Convalidar é consertar. É consertar o ato. É consertar o ato. Ok? Muito bem. E aí, senhores? E aí, senhores? Agora, tá? Os atributos. Antes disso, vamos falar um pouquinho aqui sobre os poderes. Tá aí do lado. Poderes administrativos. Pessoal, é tudo mais ou menos dentro de uma certa lógica, tá? Então, assim, ó, quando você está falando dos poderes, o primeiro poder que você tem, que eu coloquei para você, não que ele seja o primeiro, mas um poder vinculado é por quê? Porque as ações de um servidor é vinculado. Vinculado ao quê? Vinculado é o oposto de discricionário. Então eu posso falar assim, ó, o oposto de vinculado é discricionário. Por exemplo, um exemplo disso. A nomeação em concurso. Vou imaginar, são 720 vagas. Pode o governador chegar lá e dizer, eu vou nomear esse aqui, mas dentro dos 720. Sim ou não? Ele pegou dentro dos que foram aprovados nas vagas dos 720. Ele pode fazer isso? Tem que ser na ordem. Por isso é uma ordem cronológica. Ele tem que chamar o primeiro, tá? Vai chamar o primeiro. Então, senhores, o ato é vinculado. A lei determina como deve ser feito. Sem margem. Quando o ato é vinculado, ele é sem margem de interpretação. Você não tem uma margem aqui para você interpretar se isso aqui é certo ou é errado. Tem que fazer daquele jeito. Ok? Já o discricionário, você tem o quê? Você tem uma pequena margem. O ato discricionário, tá? É quando você pode fazer de uma forma ou de outra. Tá? Alguns atos são discricionários. Eu dei um exemplo das férias aqui para vocês. Tá? Dei um exemplo das férias. Um exemplo de ato discricionário, por exemplo, imagina que foi dado um prazo para o Refis Nacional, agora, até o dia 31, hoje. E aí, o que acontece? Você olhou na fila de atendimento, tem mais ou menos 50 pessoas na fila. O prazo é hoje. E o normal de atendimento em serviços públicos não deveria ter esse normal, mas é assim. Ela é 20 atendimentos, 30, enfim, extrapola aquele número. Então, o que você pode fazer nesse caso aqui? Você dá uma senha para cada um deles, ou recebe a documentação e não analisa nada. Ou seja, você tem uma margem de manobra, porque você não conseguiria atender. Se fosse atender um por um e despachar, você atendeu os 4, 5. Então você pode fazer o quê? Você pode dizer, não, vou fazer o seguinte, vamos só protocolar. Então, vamos despachar todo mundo, porque eles estão no prazo, é direito deles, é bom para eles, o governo também quer, então todo mundo sai feliz. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar e vai apenas receber. Ah, mas não era assim. O certo era receber, despachar, analisar e já despachar. Mas não dá. Se for fazer isso, um banco vai ficar sem atendimento. E aí seria uma coisa ilegal. Então, neste caso aqui, o ato discricionário você tem uma pequena margem. E a margem está na conveniência ou oportunidade. Na conveniência? Esse é o termo que ele usa na prova. Agora, quando você olha, você percebe que o poder hierárquico existe. Por quê? Para que você possa se dividir em escalões.
você pode se dividir em escalões. Ok? Como assim escalões? Os escalões. Então, os escalões dos órgãos públicos. Então, você tem lá, por exemplo, o ministério, um exemplo. Você tem o ministério, depois você tem, às vezes, uma regional, depois uma delegacia, até chegar num atendimento mais local. Isso é normal, isso são os escalões, tá? O poder disciplinar é para aplicar o quê? Penalidades. Para aplicar penalidades ao servidor. Então, para poder aplicar uma advertência, uma suspensão, uma demissão, tem que ter o poder disciplinar, que o senhor aprendeu como RDE, tá? Regulamentar é o poder do chefe do executivo. É o poder do chefe do executivo. E quem é o chefe do executivo? O presidente, o governador e o prefeito. Como assim, ó? Aqui, basicamente, as provas só trazem quem? Trazem o presidente. Veja, é o único que pode fazer um decreto. E por que serve um decreto? Com o decreto, ele explica a lei. Então, eu utilizo o decreto para explicar a lei. Ok? Ele utiliza o decreto para explicar a lei. Não, é o chefe do executivo, mas quem emite decreto é o presidente. Tá? É. Oi? Em prova não. Em prova não. E o poder de polícia? Ah, os homens. Tem nada a ver. O poder de polícia, se você quiser um conceito, você vai no artigo 78 do Código Tributário Nacional. Basicamente, o poder de polícia é o poder que o Estado tem de fazer ações ou abstenções por parte das pessoas em geral. Ações e abstenções? Como assim? Pega lá o 78 e dá uma lida. Vou te dar um exemplo. Tu acha certo, tu acha mesmo que o comerciante não quer vender cigarro e bebida para menor? Mas o Estado manda ele colocar uma placa. Proibida a venda de bebidas alcoólicas a menor. Por quê? Porque se vender... Imagina, por exemplo, alemão foi lá para fora, para as terras, Baixa Azul, lá em Seta, carneia um leitão e vou quitandear, levar uns ovos, vou vender esse leitão lá no bairro, e mora perto lá de Cebias. E aí, se a polícia pegar ele com um animal inteiro, que tu vê que não veio do açougue, o poder de polícia faz com que o brigadiano faça o quê? Leve o congelador dele. Não. Olha só. Ele diz que vai incinerar, cara. No carvão lá. Brasa viva. Por quê? Porque, na realidade, aquela carne, ela não poderia estar circulando para consumo de terceiros. Por quê? Para mim mesmo, não tem que provar. Porque ela não passou pela vigilância sanitária, não tem inspeção sobre aquele animal. Então, por conta disso, se para fora você carnear, você criar e você matar, tudo bem. Mas para revender, para você trazer, não pode. Poder de polícia. O poder de polícia diz assim, ó, se você comprar uma casa e tu deixar virar capoeira o terreno, isso não é uma multa. Por quê? Você tem que manter. Então são ações ou coisas que você não pode fazer. Da mesma forma, se você construir uma calçada, tu não pode fazer o teu muro lá na... Eu comprei tudo isso aqui, não, mas a frente, o passeio é público. Tá? Então, veja, então são coisas que você não pode fazer. Quando você chega no centro, tem assim, ó. Olha assim, ó. Aqui tá crespo de carro. Aí tu vai ter uma vaga bem na tua frente. Tu vai olhar, idoso, gestante. Gestante não, é deficiente. Se tu parar ali, vai tomar uma multa. Por quê? Porque o Estado está dizendo que você não pode
para ali. Aquilo é uma vaga reservada, tá? Que o município reservou ela para um portador de deficiência, tá? Ok? Ah, mas eu também sou meio louco. Tem que ter a carteirinha, entendeu? Tem que estar documentado. Sim. Então, na verdade, assim, ó, o poder de polícia, tá? Ele é abrangente. Quando a brigada para um carro, isso também é poder de polícia. Mas veja, não porque é um policial também. O poder de polícia é que você fazer o quê? Você exigir que a pessoa porte documentos, tá entendendo? Ou tenha CNH, enfim, que o carro seja em dia. E ela tem que dar abordagem, né? Sob risco de um desacato da vida. Então, esse é o poder de polícia. Porque ele é do Estado. Só o Estado pode impor o poder de polícia. Ok? Agora, olha só. Eu falei para vocês o que pode ser consertado. Ó, aqui é os elementos discricionários dos atos. A motivação e a competência. Agora vamos aos atributos. Esses caem bastante. E tem muitas dúvidas sobre isso. O que mais cai aqui é esse primeiro, a autoexecutoriedade. Como assim? Ó? Imagine você, tá? Que, vou te dar um exemplo. Você chegou lá, estacionou o cruzão, tá? Duro de terra, né? numa vaga, está escrito garagem, não estacione, sujeito a guincho. Sua autoridade, seu terceirão, coitado, chegou aqui, olhou lá na São João. Não aceitamos cheques de terceiros. Isso, terceiro. E embaixo, em nem de outras praças. E aí entendeu o que eu quis dizer? Olha só. Então, senhores, quando você chega lá e tem uma placa, a coercibilidade são meios indiretos que o Estado usa. Ele fala, não estacione, não ultrapasse, curva perigosa, não morra, desgraçado. Tá? Agora, quando você chega lá e o guincho já levou o cruze, aquele ele está impondo, ele está impondo, aí são meios diretos. A imperatividade é quando o Estado impõe a sua vontade. O Estado impõe a vontade. O Estado impõe. E ele tem que fazer isso aqui. Tá? Como assim? Exemplo, ele vai lá e lacra, embarga a obra. Embarga a obra. Vou te dar um exemplo. Imagina ter uma obra e está derrubando tijolo na cabeça das pessoas que estão passando lá embaixo. Embarga a obra. Ó, enquanto você não colocar aquele vestidão que o pessoal põe num prédio, não pode mais fazer obra, não pode mais continuar. Ele pode fazer o quê? Ele pode fechar o estabelecimento, suspender o funcionamento. Vamos colocar aqui. Eu botei fechar aqui, pessoal, tá? Ficou meio direto, porque é o juiz que tem que fazer isso depois. Mas eles podem, tá? Então, assim, ó, a coercibilidade são meios indiretos. E a executoriedade? Vou te dar um exemplo. Imagina, por exemplo, que você tem um indício, tá? Digamos que o funcionário X lá da prefeitura, por exemplo, do município, ele... Vamos pegar na civil. Imagina que você tem indícios do que o policial se apropriou, tá, de uma munição ou uma droga que chegou lá na delegacia e ele conseguiu, no plantoneio, sumir. Foi descoberto, veja, e ele sofreu um processo de demissão. O desligamento dele se dá dentro da autoexecutoriedade. Como assim? Agora você entender. O conceito disso não depende do judiciário. Tu não precisa esperar que o judiciário diga que ele está fazendo algo dentro da lei. Ele não precisa esperar. Então, um exemplo disso, o exemplo que eu posso dar para vocês é a demissão. Ou seja, ele vai na via administrativa demitir, ele vai fazer a demissão, independente, tá? Ele vai fazer a demissão independente do que o judiciário. Se o judiciário depois entender que era ilegal,
vai fazer o quê? Vai devolver, vai anular essa demissão. E aí, se anular, é ex tunc, volta com todos os direitos. E a presunção de legitimidade é para os servidores. Então, o agente público, em regra, pessoal, a palavra dele vale. Isso era objeto das câmaras corporais que eu estava falando ontem. Tá? Porque, como ele tem presunção de verdade no que ele fala, a construção que ele faz do fato na delegacia é a versão da polícia. Não é a versão daquela policial, essa é uma versão da polícia, porque aconteceu. Então, se for uma coisa fraudulenta, do qual eles fizeram, alteraram lá a cena do crime, eles mataram, enfim. Então, isso, a palavra deles, teoricamente, vale. Porque se você não tiver nada para atacar a palavra deles, já era. Então, a câmera que a gente falava ontem, ela vem nessa direção, de trazer luz para isso, né? É um olhar diferente para um problema que fica muitas vezes entre aquilo que eu falei no final. Tá? Eu estava ali que eu baixei o santo e tal. Ou seja, a verdade é que uma simples câmera, acho que coloquei assim, tá? Com nem muita tecnologia, pode significar, ela pode decidir o destino de uma pessoa. Ele significar o destino, ou seja, a diferença entre a vida e a morte. Por quê? Porque ela é um freio. Ó, ela é. A mão já não desce com a mesma rapidez aqui, né? Agora, se não tivesse, aqui já não teria uma garça. Agora para cima ainda assim. Tá? Então, já desce procurando. Então, senhores, vamos lá. Então, nós falávamos, então, agora da administração pública. E você percebeu que ela pode ser direta e ela pode ser indireta. Ela pode ser direta e ela pode ser indireta. Ela vai ser direta, tá? Se for a União, o Estado, os municípios e o Distrito Federal. Essa seria a direta. A direta, como regra, ela é sempre uma pessoa jurídica de direito público. Então, a União, e aqui você pode acrescentar também os ministérios, algumas secretarias, e a mesma coisa aqui no Estado. Mas o mais importante é vocês frisarem a importância de que seja uma pessoa jurídica de direito público. Ok? Já a indireta, senhores, ela é formada pelas autarquias, pelas fundações, pela sociedade, vou abreviar, de economia mista, e pelas empresas públicas. Além disso, existem outras modalidades, mas agora a gente vai, que estão aí do lado. O que você tem que saber? Essa primeira aqui, ela tem início, tá? No artigo 37 da Constituição Federal, no inciso 19, tá? Do artigo 37. E aí ela fala o seguinte: a autarquia é a que mais eu vi cair na vida, assim. A autarquia, primeiro ponto, ela é criada por lei específica. Criada por lei específica. Isso, sem subordinação, quem criou? Então, assim, ó, essas duas, nas provas, eu vou deixar em amarelito aqui, ó. Esses dois que ficaram em amarelo, nas provas, senhores, tá? Esses dois que estão em amarelo, nas provas, em regra, nas provas, eles são pessoas jurídicas de direito público, não é o Estado. Eles não chegam a ser um estatal, mas eles têm a proteção do Estado. Então,
Para que serviria uma autarquia? Vou te dar um exemplo de autarquia. Autarquias que você pode imaginar, um exemplo, o INSS é a mais conhecida, mas o Banco Central também é. Você tem aqui também, olha só, a Comissão de Valores Mobiliários, e aí por diante, para ter uma porrada. Para que serve? Pessoal, toda vez que você tiver uma autarquia, é tudo aquilo que for de ordem técnica e que o governo não consiga prestar. Porque o governo tem que prestar serviços públicos. Mas quando ele cria uma autarquia, porque ele não tem condição. O Banco Central, por exemplo, cuida da política monetária do país. Porque o governo em si não teria condição de ele gerir isso aqui. O INSS cuida das aposentadorias e pensões. Tá? A CVM, o mercado imobiliário, das bolsas de valores. Então, as autarquias, elas são, na verdade, o quê? As autarquias, elas são, na verdade, um braço do Estado, mas é técnico, sem qualquer subordinação. E como é que cria? É que, na verdade, a Constituição, ela tem o poder, digamos assim, a União tem a competência de legislar sobre previdência, por exemplo. Aí vai, cria uma autarquia e diz, ó, eu estou passando a bola para ti. Tá? Então, ela está outorgando, a outorga é quando ele transfere tanto a autoridade quanto a titularidade. Tá? E para que existe uma fundação? A fundação é algo muito conhecido. Por exemplo, pessoal, as universidades, vou pegar aqui, ó, o FSM. Pessoal, o que é o FSM? Uma Universidade Federal. Os hospitais, pegasse aqui o Hospital Universitário de Santa Maria, ele é uma fundação. Ou seja, é algo que o governo faz. É algo que o governo faz na intenção de ele tem natureza fiscal, tá? Então, as fundações também, geralmente, são pessoas jurídicas de direito públicos. Aí vem as empresas públicas. O público, o capital é 100% público. Um exemplo, tem duas importantes, tem mais de duas. Ó, Caixa Econômica Federal. Caixa Econômica Federal é uma. Uma outra, tá? Seria o quê? As empresas de correios e telégrafos. O BNDES também é, tá? Então, são empresas do Estado, tá? Agora, quando você olha o cenário, a evolução do Estado, você percebe que nos anos 90, principalmente com o pós-Guerra Fria, tá? Quando acabou aquela guerra que tinha de ameaças entre a União Soviética e os Estados Unidos, a gente passou um mundo a viver a chamada nova ordem mundial. E essa nova ordem mundial, ela sai do modelo intervencionista para o modelo neoliberalista. E o modelo neoliberalista prega a presença mínima do Estado, ou seja, um Estado menor, mais enxuto. E esse Estado menor passou a vender